Boa noite a todos, meus queridos. Tá saindo o som bonitinho? Vocês estão me ouvindo? O pessoal do YouTube, quem está monitorando aí, por favor, me dá um feedback, vê se está saindo, porque eu não testei o microfone. Tá saindo? Beleza. Então, meus queridos, estamos aqui nesta noite fria para tentar libertar-se do sofrimento. Olha só que coisa, né? Vocês vieram tudo aqui para se libertar do sofrimento, né? O pessoal do YouTube está aí tudo querendo se libertar do sofrimento. Será que nós vamos se libertar do sofrimento hoje? O que vocês acham? Vamos, né? Vamos tentar, né? Fazer uma sopa quente. A gente vai dar para vocês assim um parâmetro, tá, pessoal? Certo? Para vocês um caminho aí, para vamos ver se a gente consegue pelo menos aliviar um pouquinho essa carga aí, né? Desse sofrimento. Palavrinha grande, né? Sofrimento. Todo mundo sofre? Sim ou não? Sim. Será que alguém gosta de sofrer? Não. Ai, meu Deus, não. E será que tem alguém que não quer se libertar do sofrimento? Sim. Oxe! Tem pessoa que gosta, olha. Tem os viciados, né? Oxe! Tem os viciados. É pior que tem. Pior é que tem, gente. Pior é que tem um pessoalzinho aí que gosta de sofrer, né? Tem um pessoalzinho que é coisa. Mas aí, quando é que surgiu o Obsessor sofrimento? também. Oi? Obsessor também. Ah, então, né? Sabe o que tá fazendo Eu sou errado, mas tá masoquista. Tá, gente? Quando que começou o sofrimento? Quando começou a vida, né? A partir do momento que começamos a entender o nosso livre-arbítrio. A consciência de saber que tá errado. Quando nasce, já nasce chorando. Então, né? Quando tem vida, né? Começou a vida, começou o sofrimento. Sofrimento existe desde que o mundo é mundo. Sim. Desde que a gente tem conhecimento, o sofrimento já está aí, né? Mas, tá, o que é isso? O que é o sofrimento? O que é? O não entendimento das coisas que nos mostram, provas e inspirações de a maneira, o processo de sofrimento. O que dói. Oi? O que dói. É o que dói, o processo, né, da caminhada, tal. E para que serve? A gente vai tentar responder isso hoje. A evolução. Falou tudo, Fernandinho, isso aí, da evolução, mas a gente vai falar melhor sobre isso. No dicionário, sofrimento é a ação ou processo de sofrer, dor causada por ferimento ou doença, padecimento. De uma maneira mais elaborada e filosófica, o sofrimento é um estado de aflição, dor ou mal-estar, tanto físico quanto emocional, que pode ser causado por diversos fatores, como doenças, perdas, dificuldades financeiras, conflitos interpessoais, entre outros. É uma experiência subjetiva que varia de pessoa para pessoa e pode afetar a saúde mental e física, além de impactar as relações e o bem-estar. Então, aí para vocês a definição de sofrimento. Isso é o que está lá no dicionário. Certo? Bem, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, ela vai explanar sobre o sofrimento de uma maneira maestral em toda a sua série psicológica, que são no total de 16 livros, psicografados pelo Divaldo Pereira Franco. Mas ela vai tratar mais particularmente de sofrimento no livro Plenitude, no seu capítulo 2. Nesse capítulo 2, a Joana de Ângeles, ela vai elencar 3 tipos de sofrimento. O primeiro deles é o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento do sofrimento? É a pessoa que sofre porque sofre. Ela sofre porque ela está sofrendo. Ela é aquela pessoa que é coitadinha, sabe? Aquela pessoa que ela tem pena de si mesma. Ai, coitadinho de mim porque o meu marido me traiu. Ai, coitadinho de mim porque eu perdi o emprego. Ai, coitadinho de mim porque eu estou
unha encravada. Então é aquela pessoa que ela não está contente com o sofrimento dela. Ela sofre e ela tem que colocar mais uma camadinha ali. Ela sofre porque ela está sofrendo. Essa é a primeira É definição. mais ou menos como se estivesse se vitimizando. Isso. Por tudo. Exatamente, ela se vitimiza. Assim, qualquer coisa, ela sofre porque ela está doente, ela sofre porque... Ela sofre porque ela sofre. Simples assim. O segundo tipo de sofrimento que a Joana nos traz é o sofrimento da impermanência. O que é impermanência? O que significa essa palavra? Impermanência. Que muda, né? Fica, não mantém. Que não mantém. É uma coisa que está sempre mudando. É impermanência. As coisas, elas estão todo mudando. Não tem o que fazer. A vida, ela é assim. Ela está em constante movimento. É como se fosse o rio. O rio, ele corre o tempo todo. Não são as mesmas águas. Se você entrar no rio agora e entrar daqui 1 hora, voltar a entrar no rio novamente, você não está se banhando nas mesmas águas. Então, a vida, ela está em constante movimento. Ela está mudando o tempo todo. E o que é o sofrimento da impermanência? É o esforço que se faz para manter as coisas como estão. Ou seja, eu não aceito que as coisas mudem. Eu fico ali tentando o tempo todo manter aquilo. Então, por exemplo, eu luto a minha vida toda, certo? Para chegar assim no auge da minha carreira. Eu luto a minha vida toda para ter sucesso, certo? Beleza, cheguei no topo. Estou fazendo sucesso. Aí o que acontece? Esse sucesso, ele pode se manter ou ele pode mudar? Ele muda esse sucesso? Se eu cheguei no topo, ele muda? Ele pode mudar. Então o que acontece? Eu fico sofrendo para tentar me manter no topo. Para tentar me manter no sucesso. Eu vou trabalhar a minha vida toda em busca de ter, por exemplo, uma chácara, certo? Aí eu consigo comprar essa chácara. Só que eu não atinei que eu preciso manter esta chácara. E essa chácara, dependendo do tamanho, você tem que cortar grama, você tem que pagar um jardineiro para cortar grama. Dependendo do tamanho da chácara, você tem que contratar um caseiro para tomar conta. Aí, dependendo da casa da tua chácara, você vai ter que ter uma empregada. E dependendo da movimentação que é nessa chácara, você precisa da empregada e precisa de uma faxineira. Porque a empregada não dá conta do serviço. Aí o que acontece? Eu vou sofrer para tentar manter essa chácara. Porque eu não pensei que eu ia ter tanto gasto para manter essa chácara. Eu trabalho a minha vida toda para ter um carrão importado. Só que eu esqueço que para manter esse carrão importado, eu preciso pagar IPVA. E aí, eu estou ali todo feliz porque eu comprei um carro. Só que aí quando chega a conta do IPVA, o IPVA cobre metade do meu salário. E tem o seguro, tem mais essa ainda. Então esse que é o sofrimento da impermanência. Eu tentar manter as coisas. Isso não é, a gente está falando de uma maneira material, mas existe também as coisas da vida, como por exemplo o envelhecimento. A gente é novo, a gente é jovem, então a gente está tudo com a corda toda e beleza, daqui a pouco começa a olhar no espelho e começa a ver rugas. Chega o boleto. Aí começa a ver rugas, começa a ver cabelos grisalhos. E aí a gente começa a sofrer porque está envelhecendo. E a gente tenta retardar o envelhecimento. Então a gente vai atrás dos botox da vida, das tinturas da vida, estica ali, estica aqui, se mata na academia, para tentar manter uma juventude que eu sinto muito. É aceitar que dá menos. Aí a gente sofre porque está ficando velho. A gente sofre, a criança sofre porque está crescendo.
Então não tem o que fazer. A vida, ela muda. E o sofrimento da impermanência é isso. É o esforço que a gente fica fazendo para que as coisas não mudem. A gente não aceita a mudança das coisas. O próximo sofrimento que a Joana nos traz é o sofrimento resultante do condicionamento do atavismo. É fruto de educação incorreta, conveniência social pouco saudável, que propiciam vícios físicos e mentais. Ou seja, é o meu desregramento. Então eu começo lá com os meus 14, 15 anos a fumar o meu cigarrinho, e eu vou passar a vida toda fumando o meu cigarrinho. Só que quando chega lá para os meus 40, 50, 60 anos, o que o cigarrinho vai trazer para mim? Um câncerzinho. Então, o que acontece? Eu sofro pela escolha que eu fiz de me deixar levar pelo vício. Eu bebo a minha vida toda, e aí quando chega no final da vida, eu tenho lá uma cirrosinha para mim. Ou eu simplesmente não dou limites para os meus filhos, crio os meus filhos todos largados, e quando eles se tornam adultos inconsequentes. E aí eu vou sofrer pelo resultado da educação que eu dei aos meus filhos. Esse é o sofrimento resultante desse condicionamento, desses vícios. Eu vou ali, eu pego, tomo minha cachaçinha, daí eu cato o meu carrinho, saio dirigir aí, e daí, de repente, eu vou e atropelo alguém e acabo matando essa pessoa. Então agora eu estou sofrendo porque da escolha errada que eu fiz de beber e dirigir. É disso que a Joana traz aqui pra gente. Então esses são os 3 tipos de sofrimento que a nossa querida Joana de Ângeles nos traz. Só que esses sofrimentos, eles são das nossas atitudes equivocadas. São da maneira como a gente encara a vida. Mas, quando que tudo isso começou, né, quando que a gente começou a fazer essas escolhas erradas? Em que momento que nós perdemos a mão? Em que momento que a gente começou a ter essas escolhas erradas? Essa dor que nos assola, da onde que ela vem, que nos sufoca? Como que começou tudo isso? De que maneira, então, agora a gente vai conseguir se livrar disso tudo? Para a gente entender isso, nós precisamos, então, remontar onde tudo começou. Compreender como nós fomos criados. A nossa origem. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, como nós somos criados? Simples e ignorantes. Simples no quê? Simples no quê, gente? Não, o conhecimento seria na parte ignorante. Simples na sua constituição. O que a gente aprende na escola em ciências? Que existem os corpos compostos e os corpos simples. Então, simples na nossa constituição. Nós somos princípios inteligentes. Nós somos criados ali
tão simples que nós só conseguimos trabalhar os átomos, os seres simples, átomos e prótons. E a gente vai então, conforme vai passando pelas experiências, a gente vai trabalhando, vai evoluindo e vai começando a animar corpos mais compostos. Então, isso que ele está falando aqui de corpos simples. Ele começou lá no começo, lá como um princípio inteligente, lá como átomos. Certo? E ignorantes, mas é o ignorante daquela pessoa besta, bruta, que trata mal as pessoas? É ignorante no quê? No conhecimento. Então, a gente é criado sem ter conhecimento algum. Certo? E Deus, então, nos cria simples e ignorantes para que nós fôssemos passando pelas experiências e evoluindo gradualmente através do nosso esforço. Certo? E Ele condicionou esse nosso esforço para que quando nós terminássemos essa trajetória evolutiva, encontrássemos a felicidade. Então, quando nós trilharmos todo o caminho da jornada evolutiva, nós seremos o quê? Se a gente vai em busca do caminho da felicidade eterna, quando chegar no final da jornada, nós seremos o quê? Felizes. Então, a condição para que nós possamos, a recompensa que nós vamos receber no final da nossa jornada evolutiva é a felicidade. Certo? Então, a gente vai passando por essas experiências. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam rapidamente lá no final da jornada. Outros já não aceitam. E é nesse momento que a gente começa com o sofrimento. Porque a gente não aceita passar pelas experiências. Bem, agora, para que a gente possa compreender essa questão da evolução, esse caminho da evolução, o Espiritismo ele vai nos trazer toda a luz, nos mostrando como que é essa jornada. E o nosso querido professor Jorge Elahá, didaticamente, ele divide esse caminho da evolução em 10 partes, que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Mas antes, eu estava esquecendo isso daqui, da lei natural. Então tá, vamos voltar um pouco. Na pergunta 614, nós temos lá, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, o que acontece? Se nós estamos, se Deus nos criou simples e ignorantes, e que para nós trilharmos o caminho da evolução, para nos tornarmos felizes, certo? Ele colocou para nós as suas leis, para que a gente pudesse trilhar essa jornada. Então tá, ele chega, nos cria, certo? Nos dá o livre-arbítrio, que é a livre escolha, e nos dá as suas leis. E ele deixa claro para a gente que a única coisa necessária que a gente precisa para a felicidade é se manter na lei de Deus, na lei dele. Então, se nós trilharmos a jornada e seguirmos a lei de Deus, nós seremos felizes. Quando é que a gente fica infeliz? Quando se afasta da lei de Deus. Por conseguinte, o que acontece? Nós sofremos. Então, nesse caso, o sofrimento, ele é sinônimo de infelicidade. E nós estamos sofrendo porque nós nos afastamos da lei de Deus. E agora a gente precisa, para ser feliz, se nós nos afastamos da lei de Deus e nos tornamos infelizes, o que a gente precisa fazer para voltar a ser feliz?
reaproximar da lei de Deus. E aí a gente vai então trabalhar essa jornada nessas 10 partes que eu estou trazendo para vocês aqui. A primeira parte seria a origem, né? Qual é a nossa origem? Simples e ignorante, que nós acabamos de falar. A segunda parte do caminho da evolução seria o método para crescer. Qual é o método para o nosso crescimento? Passar pelas várias experiências. Nós acabamos de falar sobre isso. Então, fomos criados simples e ignorantes, certo? E para nós crescermos, nós precisamos passar pelas experiências. Tá. Terceira parte, o destino. Qual é o nosso destino? Mais alto. Felicidade. Então, nós estamos fadados a ser felizes, puros e perfeitos. Até aquelas pessoas horríveis, aquelas pessoas ruins, um dia serão felizes. Um dia elas serão puros e perfeitos. Até aquele seu desafeto que você está pensando e agora vai também. Tá? Quarta parte, a garantia. Como garantir que estamos seguindo a lei de Deus? Agora aqui a gente ainda não mencionou. Como que a gente pode garantir que estamos seguindo a lei de Deus? Ninguém? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Consciência. Na consciência. Então, como que eu sei que eu estou seguindo a lei de Deus? Você coloca a cabeça no travesseiro e deita e dorme, tranquilo. Um exemplo, né? Exatamente. É a consciência que vai me dizer se eu estou agindo de acordo. Até aquele assassino sanguinário, aquele assassino em séries, aquele esquartejador, ele tem consciência, tá, gente? Ele sabe se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Vocês podem ter certeza disso. Né? É que a gente tem uma mania feia de, digamos assim, abaixar o volume da nossa consciência. Sabe? A gente tem uma mania feia de pegar a nossa consciência e pôr debaixo do travesseiro. A gente coloca a nossa cabeça em cima do travesseiro e coloca a consciência embaixo para abafar a consciência. Faz parte daqueles vícios, né? Então. O vício de fingir que não está ouvindo a consciência. Exatamente. A consciência está gritando, a gente está lá, não quero ouvir. É desse jeito. Mas ela está lá. Ela está falando para a gente se a gente está seguindo ou não. Então, gente, qual é a maneira que a gente sabe que está seguindo a lei de Deus? É a consciência. A consciência, ela vai berrar no nosso ouvido. Simples assim. A próxima parte, a quinta parte, seria a condição para ser feliz. Qual é a condição para sermos felizes? O amor. Gente, de todas as revelações dos profetas que existe na face da terra, de tudo que vocês já estudaram, sei lá, que vocês já ouviram falar dos Vedas, que vocês já ouviram falar da Torá, que vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita, do Corão, de todas as revelações, todas elas falam sobre o quê? O amor. A condição para sermos felizes que Deus nos impõe é amar. Amar no sentido mais profundo dessa palavra. É o amor fraternal. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como si mesmo. Então, essa é a quinta parte dessa jornada nossa, desse caminho para a evolução. Aprender a amar. Viver o amor no seu sentido mais puro. O sexto recurso, a sexta parte que nós temos é o recurso. Qual recurso que Deus nos dá para trilharmos o caminho da evolução? O que está escrito ali? O tempo. Quanto tempo nós temos para chegar a espírito puro e perfeito?
Quanto tempo a for necessário? eternidade. Quanto tempo for necessário? Quanto tempo for necessário, quanto tempo a gente quiser. Deus não tem pressa. Quem que tem pressa? Somos nós. Deus não tem pressa nenhuma. Ele deixa a gente à vontade para fazer do jeito que a gente quiser. Então, o tempo é o nosso maior tesouro, é o nosso maior recurso para que a gente possa trilhar esse caminho, essa jornada evolutiva. E a sétima parte é a estratégia. E qual é a estratégia de Deus para usarmos o tempo? Como é que Deus vai dar o tempo para a gente? Você tem que dar um jeito para esse povo usar o tempo de uma maneira legal, usar o tempo de uma maneira correta. Qual é a estratégia que Deus usa para a gente usar o tempo? Reencarnação? Oxe, Vitinho! Aí fala mais alto pro povo. Pô, é reencarnação, tá? É isso aí, gente. Olha só. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Então, olha só como Deus é, gente. Ele nos dá a encarnação como recurso, como estratégia para que a gente possa usar bem o tempo. Porque assim, estudando a doutrina espírita, gente, nós aprendemos que o plano espiritual é a nossa casa permanente, certo? A casa real nossa é o plano espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, certo? Assim, e nós aprendemos que nós evoluímos também no plano espiritual. Nós evoluímos no plano espiritual, certo? André Luiz é prova viva disso. O que ele cresceu, se você ver lá o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, e até o último livro da sequência, né? Dessa trajetória dele, o quanto ele evoluiu. Então ele é prova, André Luiz é prova de que se evolui no plano espiritual. Emmanuel também? Oi? Emmanuel também. Bem, então a gente evolui, tá? Tudo bem, se nós evoluirmos no plano espiritual, certo? Por que então precisamos reencarnar? Por que Deus ele usa essa estratégia? Se a gente evolui lá no plano espiritual, então para que vir aqui? Não é mais fácil ficar lá mesmo? Para que a gente reencarna? Por que a gente reencarna? Ninguém? Acelerar o processo. Acelerar o processo, porque a gente vai evoluir no plano espiritual, mas ele evolui mais devagar. E outra, é uma maneira também da gente checar se realmente a gente aprendeu. Porque a gente tem uma mania assim que a gente fala assim, nossa, eu bebi a minha vida inteira, nossa, mas não com nem de cachaça. Agora não bebo mais. Nunca mais. Pode pôr quantas garrafas de pinga, lata de cerveja na minha frente, eu não bebo. Não bebe mesmo? Não bebe? Reencarna para ver. O esquecimento do passado. Para ver mesmo se você não bebe mais. Eu perdoei sim, eu perdoei o meu irmão, eu perdoei, ele me passou a perna na herança lá, tirou tudo de mim, tal, me deixou na miséria, tal, e ainda de lambuja ainda levou minha mulher para ele, virou, tal. Mas eu perdoei tanto que a gente está até fazendo um piquenique aqui no nosso lar lá, tal. Estamos até fazendo piquenique, tal. Perdoa mesmo? Reencarna junto para ver se perdoou. Então é um cheque para ver se a gente aprendeu, porque falar até papagaio fala. E fazer na prática. Então a reencarnação é essa maneira que a gente tem de provar se realmente a gente aprendeu. Porque a gente vem com o véu do esquecimento.
Gente, a maior bênção que tem é o véu do esquecimento. A gente fala assim, mas eu que seria mais fácil eu lembrasse, eu não ia errar tanto. Mas é justamente para ver se você aprendeu. Porque se o conhecimento está arraigado dentro da gente, a gente vai fazer porque é certo fazer. A gente não vai fazer porque a gente está cerceado pela consciência pesada. A gente vai fazer porque é certo. Simples assim. Então, existem 3 razões para que a gente passe pelo esquecimento do passado. A primeira razão é para que eu esqueça o que eu fiz. Então, o que acontece? Eu reencarno, eu esqueço das coisas erradas que eu fiz e eu consigo, então, fazer de uma maneira mais real. Eu vou reencarnar junto com a pessoa que eu assassinei e eu não vou ter, ela vai ser a minha filha, e eu não vou ter a minha consciência culpada e não educar ela. Porque a minha consciência culpada vai deixar ela fazer tudo o que ela quiser. Porque eu tenho a minha consciência culpada. Então, para que eu esqueça o que eu fiz e eu possa agir da melhor maneira possível. A segunda razão é para que eu esqueça o que os outros fizeram comigo. Tá, eu vou reencarnar com a minha mãe vai ser a pessoa que me matou na outra encarnação. Então, como que vai ser essa minha convivência com ela? Eu vou ficar olhando para lá, você fica aí, você me matou na outra encarnação, eu vou ficar jogando na cara dela. Então, o que acontece? Para eu esquecer o mal que as pessoas fizeram para mim. E o terceiro motivo é para que os outros esqueçam o que eu fiz. Porque a gente vê uma prova disso, é ex-presidiário. O coitado da pessoa passa lá 30 anos dentro da cadeia, aí ela sai da cadeia, ninguém está querendo dar emprego para a pessoa. Ninguém está querendo dar uma segunda chance para a pessoa. Porque todo mundo, não interessa se a pessoa já cumpriu pena lá, se ela pagou. Não interessa, ela fez errado. Então, eu preciso que as pessoas esqueçam o mal que eu fiz. Então, imagina Hitler reencarnar, que agora a gente sabe quem é Hitler. Se o Hitler chegasse aqui agora para fazer uma palestra, e se eu fosse a reencarnação do Hitler? Olha eu aqui falando de sofrimento para vocês iam querer me ouvir? Não ia. Então, para que os outros esqueçam o que eu fiz? Bem, passemos agora para a 8ª parte. Qual é a 8ª parte? O roteiro. O roteiro. O que a gente precisa, qual é o roteiro para conseguir trilhar esse caminho de evolução? O que vai me ajudar a andar, porque eu estou com o esquecimento do passado, eu não lembro das coisas. O que vai me nortear no meu caminho? O que está escrito ali? O Evangelho. Venham segunda-feira estudar o Evangelho. Ah, sim, tem isso também, né, gente? Faz favor, né? Aproveitem bem segunda-feira para estudar o Evangelho. Aproveita, porque o Evangelho é o que vai dar o norte. Porque eu esqueci do passado, não tenho, acabou, meu tá nubiado. Eu não estou com acesso. Então, eu preciso de um roteiro melhor para seguir o Evangelho. Simples assim. 9º pedaço, 9ª parte, a medida. Qual a medida para saber como estamos nos saindo? Olha a resposta. Livre-arbítrio. Mas por que é o livre-arbítrio? Quando a gente é criado com ou sem o livre-arbítrio? Com ou sem? A gente recebe o livre-arbítrio quando a gente é criado? Depende da fase espiritual. A gente recebe o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, ele vai aumentando conforme a proporção do nosso conhecimento. É que nem criança. Tá, um bebezinho, recém-nascido. O que ele escolhe? Ele só escolhe a hora que ele vai comer ou tal, porque ele chora, ele berra. Aí a gente, a coitada da mãe, tem que tentar adivinhar o que está acontecendo. Mas ele só chora. Mas também ele vai poder, ele está ali chorando, berrando, e a gente vai dar um mamazinho para ele, certo? Ele pode escolher comer uma lasanha? Não. Ele só vai escolher o que ele vai comer, mas o que ele vai comer,
a mãe que vai dar o leitinho para ele. Acabou. E quando ele começa a comer, ele pode chegar assim, agora a partir de hoje eu posso comer? Posso, quero comer uma feijoada. Não vai escolher. Quem que vai escolher? A mamãezinha que vai escolher, né? Quem está cuidando da criança, tá? Aí a criança vai crescendo, conforme ela vai crescendo, aí ela começa a escolher. Aí ela começa, eu queria um refrigerante, aí eu quero um salgadinho, aí você fala, não, querido, você tem que comer o arrozinho, feijãozinho, aí a criança esperneia, ela berra porque ela quer o salgadinho, aí a mãe tem que ir lá se lutar e tal. E assim ela vai aprendendo a comer até ela ter discernimento para escolher e entender que ela precisa comer o arroz com feijão, pode comer o salgadinho também, mas ela precisa comer o arroz com feijão, que é nutritivo, que você vai ser saudável para ele, e assim vai. A criança, ela vai então recebendo a escolha, vai podendo aprendendo a ter escolha conforme ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Nós também é a mesma coisa. Conforme a gente vai passando pela evolução, nós vamos recebendo mais livre-arbítrio. Tá, muito bem. Cheguei lá, adolescente, 18 anos, tirei minha carta. Pai, presta o carro. Toma, meu filho, pode ir, vai. Mas ó, cuidado, hein? Vê lá. Aí daqui a pouco, só recebe a ligação. Ah, senhor fulano, o senhor é pai de fulano, de cicrano? Ah, sou. Então, seu filho estava aqui fazendo racha. Tudo bem, papai vai lá, né, tal, resolve. Dali um tempo, passa uma semana, pai, empresta o carro. Pai vai emprestar o carro? Não vai. Então, o que aconteceu com o livre-arbítrio do filhinho? Foi cortado, cerceado. Certo? Então, até tem o conhecimento, mas como fez besteira, papai vai e corta. Falei, então, eu não emprestei o carro para você, você não foi lá fazer racha? Agora também não vou emprestar mais. Agora você vai ter que reconquistar minha confiança. Então, o livre-arbítrio, ele é a medida para a gente saber se a gente está saindo bem ou não. Porque quanto mais livre-arbítrio a gente tem, mais é sinal de que a gente está andando na linha. Agora, se eu não tenho escolha, então é porque tem alguma coisa errada aí. Então eu passo a minha vida inteira fumando. Ah, porque a minha avó desencarnou com 95 anos, nunca teve nada e fumou a vida inteira. Daí na outra encarnação ela encarna com o pulmão tudo detonado. O que aconteceu com o livre-arbítrio dela? Foi cerceado. Porque quando ela tinha um pulmão bom, ela sabia que não podia fumar, ela fumou a vida inteira, ela escolheu fumar a vida inteira e agora ela volta com um pulmão, com um problema. Então ela tem cerceado o livre-arbítrio dela porque ela não soube usar o livre-arbítrio. Perceberam? Então aí é a hora que a gente analisa. Como está o meu livre-arbítrio? Eu estou tendo livre escolha total? Será que eu estou tendo? Se eu não estou tendo, alguma coisa tendo errado. Então tem que analisar. E por último, o motor. O motor para nos impulsionar para a evolução. Qual é o motor que impulsiona a evolução? O que precisa para a gente evoluir? Conhecimento. Não. É o motor, aquilo que vai empurrar, que vai impulsionar a gente. Sofrimento. Hã? O sofrimento. O sofrimento é quando a gente se afasta da lei de Deus. Aqui a gente está trabalhando o caminho para ir. Eu acho que é reforma íntima. Reforma íntima, quase isso. Caridade. Oi? Caridade. Não é bem, você está na parte do amor. Dor. E aí? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta, sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Qual é o motor, então, que impulsiona a gente a evoluir? A vontade. Simples assim.
força de vontade, a gente precisa querer. Se a gente não quiser, gente, eu vou voltar tudo aqui. Se a gente não quiser, não adianta método para crescer, não adianta o destino, a felicidade, não adianta a garantia que está na consciência da lei de Deus, não adianta a condição de ser feliz, que é o amor, não adianta o recurso do tempo, não adianta a estratégia da reencarnação, não adianta nada disso tudo. Não adianta medida, não adianta motor, não adianta nada. Eu preciso ter vontade. Se eu não tiver vontade, o negócio não anda. Simples assim. Agora vocês viram tudo isso aí. Certo? Vocês viram tudo isso aí que a gente elencou. O sofrimento tá nisso aqui, nesse caminho? Tá? Não tá. Se você não tem vontade, o que a lei de Deus faz? Mas aí é que tá, você precisa da vontade. Então, mas ela vai te empurrar. Então, você precisa da vontade. Por mais que Só que o sofrimento não tá, a infelicidade não tá. Mas é tipo assim, você está aqui ocioso, estacionado. Sim. O que a lei de Deus vai fazer? Aos pouquinhos. Ela vai respeitar você. O Deus não dá o tempo todo pra gente. Em certos momentos. Sim, mas qual que o Deus nos criou para sermos felizes? Sim. E para que Ele nos criou simples e ignorantes para que nós trilhássemos o caminho da evolução? Então, até esse momento. É. Então, até esse momento, a lei de Deus, por mais que você ficou atrasadinho, né? Sim. De encarnação em encarnação, um pouquinho ele vai ter. Sim, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Sim, com certeza. É nesse aspecto que eu, né? Deus vai respeitar o livre-arbítrio. A pessoa, ela pode ficar o tempo que ela quiser ali parado. Mas ela Só que se ela ficar ali parado, ela vai arcar com as consequências de não seguir a lei de Deus. E quando a gente não segue a lei de Deus, o que acontece? A gente sofre. Sim. O sofrimento não está na lei de Deus. Deus não criou o sofrimento. O sofrimento é simples afastamento do ser humano da lei de Deus. Sim, mesma coisa Sim, como coisa. Deus não criou o mal também. Exatamente. Mesma coisa. Então não tem essa de falar assim, Deus criou o sofrimento e impôs o sofrimento para a gente. Não. O que Deus nos impõe é as experiências. E há uma diferença entre dor e sofrimento. Tá? Que o sofrimento é a não aceitação da dor. Porque a gente conhece a lei de Deus, a gente vai passar pelas experiências, vai doer. Ninguém está dizendo que se a gente seguir a lei de Deus, a gente não vai passar pela dor. A gente vai passar pela dor. Só que a gente não vai ter o sofrimento se a gente entender o porquê que está passando por aquilo. Que são as experiências que vão nos dar o conhecimento, que vão nos desenvolver para que nós cheguemos a espírito puro e perfeito. Então eu vou passar pela dor, mas eu vou passar resignada. Eu vou passar pela dor sabendo por que eu estou passando por ela. O sofrimento, ele não está no planejamento de Deus. Ele não impõe o sofrimento. Somos nós que buscamos o sofrimento porque nos afastamos da lei de Deus. Então aí, gente, nesse momento, como que a gente vai trabalhar isso daqui? Como que a gente resolve isso daqui? Cumprindo todas essas etapas, nós vamos chegar na reta final. Nós vamos chegar até o topo de espírito puro e perfeito. Nós vamos chegar à iluminação interior. Nós vamos chegar ao autodescobrimento. Nós vamos chegar nesse ápice. Nós vamos alcançar essa felicidade e aí nós vamos nos libertar desse sofrimento que nós mesmos nos impomos. O caminho ele não é pequeno, é um caminho longo. A gente só está na terceira fase, indo na segunda parte, indo para a terceira. Nós estamos saindo de expiação de provas e indo para a regeneração. Então a gente tem um caminho muito grande ainda, mas não é impossível. Qual foi o modelo e guia que Deus nos deu, o exemplo de perfeição desse planeta aqui? Jesus.
E Jesus veio aqui e provou que é possível. E teve mais um monte de gente que reencarnou e seguiu os passos de Jesus e mostrou que é possível. Que dá para passar pela dor sem sofrimento. Paulo de Tarso, ele passou pela dor, mas ele era infeliz? Não. Chico Xavier passou pela dor, mas ele era infeliz? Não. E tem aí, Madre Teresa passou pela dor, ela era infeliz? Então, essa é a questão. Passar pela dor sem ser infeliz. Simples assim, saber diferenciar isso aí. Então, é possível? É possível. O que nos falta? Vontade. Será que eles entendem como dor? Esses espíritos mais elevados? Isso é uma boa pergunta. Será que eles entendem? Eu acho que nós entendemos como dor, né? Então, pelo estado evolutivo que nós estamos. Eles estão 2 ou 3 passos à frente nosso, né? Sim. Será que eles entendem, né? Porque você vê que eles fazem com alegria, com... Assim, Os primeiros cristãos era a coisa mais linda, né? Sim. Eles iam cantando ali. Era coisa. Paulo, né, que foi o primeiro a ser apedrejado lá, o Estevão, isso. Você vê a história, né? Chico mesmo. É a visão deturpada que a gente tem das coisas. Sim. Porque nós temos, infelizmente, ainda uma visão materialista da coisa. Sim. Porque nós estamos passando aqui pela roupagem física, é momentâneo. Sim. É momentâneo. Aqui não é o real. Eles tiravam Só precisa ter força de vontade para enfrentar as situações. Né? Então, liberte-se do sofrimento. Vai atrás do conhecimento. Autotransformação. Nós temos aqui o estudo do Evangelho toda segunda-feira, às 19h30. Então, vocês estão todos convidados a vir aqui para a gente estudar junto. Eu tenho um programa a cada 15 dias pelo nosso canal no YouTube chamado Aberto para a Reforma Íntima, que trabalha a Reforma Íntima. Então, estão todos convidados a assistirem, a fazer parte também desse estudo. Então, tem inúmeras maneiras, gente. E a Joana de Ângeles tem um material fantástico para a gente entender a questão da dor e do sofrimento. É possível, só falta a força de vontade. Então, vamos ter força de vontade. Certo, pessoal? Então, liberte-se do sofrimento. Para quem quiser, tudo isso aqui que eu falei está lá no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, e o nosso querido Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, muito obrigada e Deus nos abençoe.